Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda. Eu sou o Beto Ângelo e hoje eu estou aqui no terreiro para fazer essa gravação. É uma gravação que estou aqui fazendo meio que no improviso, como boa parte das últimas, né? E espero que fique legal. O que eu quero falar com vocês hoje? Hoje eu quero falar sobre uma situação que eu tenho visto muito acontecer nos terreiros e tem se tornado muito comum, né? A pessoa vai visitar um terreiro, um bandista ou assistente ou até um médium de uma casa vai visitar outra casa e chegando lá essa pessoa vai de guia, mas com uma roupa que não é a roupa branca, não é uma roupa típica de terreiro, não é uma roupa tradicional de terreiro. Aí o que acontece, né? Eu queria falar um pouco para vocês a respeito do que eu penso a respeito disso. Não é que é certo ou errado, que tem algo certo ou errado nessa história, mas eu acho que é importante a gente tentar entender, né, algumas questões. Quando você vai numa igreja, né, provavelmente você não vai, mas se um dia você foi ou se você conhece alguém que vai numa igreja evangélica, você percebe que todos os evangélicos, sejam eles daquela igreja ou de outra igreja, vão trajados da roupa social com a sua Bíblia na mão. Os católicos também vão com roupa respeitosa até a igreja, né? Independente da paróquia que eles frequentem, da igreja que eles frequentem, eles vão em qualquer igreja, eles vão bem vestidos, arrumados, né? Eles utilizam aquele uniforme, vamos dizer assim. E aí nós vemos o irmão umbandista indo até o terreiro, e aí uns vão de boné, outros vão de camiseta regata, tem gente que vai de bermuda, né? E alguns, pior ainda, né? Eles vão lá com as suas roupas normais do dia a dia e vão com guia no pescoço, ou seja, guia por dentro da roupa, ou às vezes até mesmo por fora. Então, meus irmãos, o que eu penso a respeito disso? Eu acho que há uma certa incompatibilidade com essa vestimenta, né? Por quê? Ou você vai totalmente a paisano, o certo seria você ir de branco, né? Mas ou você vai totalmente a paisano, você vai sem guia, sem nada, vai lá, fica lá no seu cantinho discreto, sem chamar a atenção, ou você se veste realmente a caráter, né? Você não precisa ir com o uniforme do seu terreiro, não é isso. Você não vai vestir aquela mesma roupa que você usa para ir no terreiro, até porque aquela é uma roupa sagrada, utilizada somente para o terreiro, para os trabalhos. Mas você pode sim ir com uma camiseta branca, uma calça branca, um tênis, um sapato branco, ou de repente você não tem um tênis branco, vai com um tênis comum, não tem problema, mas você já estará com 99% do seu corpo trajado com as cores da Umbanda, que é o branco, né? O uniforme da Umbanda é o branco. E aí sim você põe lá a sua guia. Se você tem a prática de cobrir a cabeça, vá com a cabeça coberta. O fato de você ir de branco e com guias no pescoço não quer dizer que você entrará para a corrente mediúnica, não quer dizer que você fará parte do trabalho. Quer dizer apenas que você respeita aquela casa como um templo religioso. O umbandista ele tem um grande defeito, e isso é assim de forma generalizada na Umbanda. Eu quero até que os irmãos comentem, coloquem aí nos comentários o que acham a respeito disso que eu vou falar agora. O umbandista ele tem como sagrado o terreiro, o templo dele. Ele tem como sagrado, então ele chega lá, ele respeita, ele bate cabeça, ele pede licença para entrar, ele cruza o solo, ele vai de roupa branca, ele faz tudo bonitinho. Até quando não é dia de trabalho, às vezes você vai lá para fazer uma faxina, ou você vai lá para uma reunião, né, uma reunião administrativa, alguma coisa no seu terreiro, e aí você chega lá com todo aquele respeito, né? Chega lá com calma, com tranquilidade, sem baderna, vai lá, pede licença para entrar, cruza o solo, faz toda a ritualística necessária para entrar no solo sagrado. Ótimo, até aí tudo bem. Por que quando você vai então em outro terreiro, você não tem a postura e o respeito que você tem no seu?
A sua casa é uma casa sagrada, o seu templo é sagrado, mas o outro terreiro também é sagrado. Os guias espirituais respeitam o seu terreiro, o terreiro que você trabalha, mas ele respeita também o terreiro em que o outro irmão trabalha, o outro guia espiritual trabalha. Muitas vezes o guia espiritual que auxilia aqui, auxilia lá. Não quer dizer que ele manifeste em você e manifeste em outro médium lá, não. Mas espiritualmente pode ser que ele vai até lá para dar amparo, para dar auxílio. O mesmo Pai Ogum que reina aqui pode ser o Pai Ogum que reina lá. O mesmo Oxóssi que reina aqui pode ser o Oxóssi que reina lá. Então, meus irmãos, quando você visitar uma casa, quando você visitar um terreiro de Umbanda, sendo você um frequentador de uma casa, é ideal que você chegue lá com o mesmo respeito que você tem na sua casa. É claro, você não vai chegar lá pedindo bênção, né? Fazendo toda aquela ritualística que você faz na sua casa. Até porque não são aquelas pessoas que cuidam da sua espiritualidade, que cuidam do seu desenvolvimento. São aquelas pessoas apenas irmãos de fé num outro terreiro, num outro campo santo. Porém, você estará entrando num templo sagrado, num templo de Deus. E aí você tem que ter a mesma postura que se tem quando você entra no seu terreiro. Vamos remeter o nosso pensamento aos irmãos da Igreja Católica. O que acontece? Eu não sou católico, mas por muito tempo pode-se dizer que fui, uma vez que não era umbandista, né, naquele período. Então, quando você não é nada no Brasil, costuma-se dizer culturalmente que você é católico, né? Com todo respeito aos irmãos católicos. Então, quando você vê na igreja lá aquela pessoa, quando ela passa ali no meio, em frente à imagem de Jesus, ela vai lá e se benze, pede licença, ajoelha. Isso na igreja que ela frequenta. Aí quando ela vai visitar outra igreja, ela faz a mesma coisa. Aí a pessoa vai lá para a Bahia passear e vai visitar uma igreja. O que ela faz? A mesma coisa. Aí a pessoa vai para Minas Gerais, vai para Belo Horizonte, vai visitar uma igreja. O que ela faz? A mesma coisa. Se ela for para o Rio Grande do Sul, mesma coisa. Então, onde quer que a pessoa vá, ela vai ter o mesmo respeito pela igreja, por aquela imagem de Jesus que está lá, por aqueles santos que estão lá, pelo padre, por tudo, né? O ambiente é sagrado. Ela até fala baixo dentro da igreja, né? Quantas vezes a gente não vê as crianças brincando e as mães falando para os seus filhos: filho, fala baixo, você está na igreja. Não é isso? Então, as pessoas respeitam a igreja, respeitam o solo sagrado da igreja, respeitam como se todas estivessem unidas em uma única força. Então eles respeitam qualquer igreja, todas as igrejas. Eles falam baixo dentro da igreja, eles cochicham por respeito. Não é porque se falar baixinho o santo não vai escutar, Deus não vai escutar. Mas isso não é uma crítica, é um elogio. Eles falam baixo. Aí você vê um irmão que vai na igreja evangélica, ele vai em uma igreja evangélica e ele sente lá a presença de Jesus, e ele fala baixinho, e ele, lógico, alguns irmãos vão falar: mas no culto eles gritam, eles falam alto. Não estou falando do culto, eu estou falando da postura do adepto. Então ele vai chegar lá, ele vai falar baixinho para o irmão: paz de Deus, irmão, tudo bem, tal. Vai pegar a Bíblia dele, vai sentar ali no cantinho. Na hora do culto ele não vai ficar conversando, ele vai ficar quietinho, olhando, assistindo, prestando atenção. E no terreiro de Umbanda, como é que funciona? No terreiro de Umbanda, os médiuns da corrente entram para a corrente. Os assistentes, assistidos, seja lá o nome que você quiser dar, os frequentadores da sua casa, eles vão ficar lá sentados na assistência. E lá sentados, eles vão começar a conversar, papear um com o outro. E aí, a novela, como é que foi? Oh, tudo bem, deixei uma panela no fogo, estou preocupado aqui se vai pegar fogo, se vai queimar lá o feijão. Pô, você tem que concentrar no trabalho. Você está num templo religioso, você tem que prestar atenção no que está acontecendo, você tem que acompanhar o trabalho, você tem que mentalizar os seus pedidos e as suas necessidades. Aí o irmão fala assim: mas eu não estou indo lá pedir nada, eu estou indo porque eu gosto,
Então, se você está indo porque você gosta, é pior ainda. Você tem mais obrigação ainda de prestar atenção no que está acontecendo. Porque se você gosta, você tem que olhar e ver o que está acontecendo. Você tem que se concentrar. Você tem que se manter em vibração elevada. E aí tem aquela terceira categoria, né? Eu falei dos médiuns que vêm e entram na corrente, os irmãos que ficam ali fora, e aí tem os visitantes de outros terreiros. E aí os visitantes de outro terreiro fazem o que? Eles chegam lá na sua assistência, bonitão, com a roupinha normal dele do dia a dia. Então você bate o olho e não sabe que ele frequenta outro terreiro, com a guia no pescoço. Aí você vê aquela guia e fala, pô, não entendi, aquela pessoa está usando um colar que ele comprou ali na esquina, é uma guia? Essa guia é sagrada? Essa guia é consagrada? Se essa guia é sagrada e consagrada, por que ele não está usando uma roupa branca? Ele está desrespeitando a própria guia que está no pescoço? Ele está desrespeitando a si mesmo e as suas forças, porque ele está entrando num templo sagrado sem a devida vestimenta sagrada. A vestimenta sagrada da Umbanda é roupa branca. Então, vai visitar um terreiro? Vai de branco. Ah, é o terreiro que eu frequento na assistência, não sou médium de casa nenhuma. Você tem a opção, você pode ir de branco, que é a roupa da Umbanda, ou com uma roupa tradicional, uma roupa convencional, uma roupa comum. Só que você não vai de guia. Então, se você for de guia, vai de branco. Se você for de branco, você não precisa ir de guia. Se você não for de guia, você não precisa ir de branco. Mas, se você for de guia, vá de branco. Por quê? Porque você estará vestido de forma completa, não pela metade. Eu tenho visto com muita frequência, não só na minha casa, como na casa do meu pai, em outros lugares, eu tenho visto com muita frequência os irmãos chegando com a guia no pescoço, de camiseta vermelha, camiseta amarela, camiseta preta, de blusa, e você vê aquela guia lá pendurada. Aí você se pergunta, cadê o respeito desse irmão? Porque assim, ele chegou aqui, tudo bem, bonitão, respeitando aqui o terreiro, respeitando a liberdade aqui dos irmãos, né? Não fez mal para ninguém, mas ele está desrespeitando as forças dele, ele está usando as guias dele em vão. Você não vê o evangélico andando sem camisa, de bermuda, com a Bíblia na mão. Não, ele não faz isso. Ele não vai de regata, bermuda e Bíblia na mão. Ele pega a Bíblia com todo respeito. É por isso que eles têm força. É por isso que eles são grandes. Porque eles respeitam a religião deles. Eles respeitam aquilo que eles têm, aquilo que eles recebem, aquilo que eles conhecem. Acima de tudo, não importa o que os outros falem. Já na Umbanda a gente não vê muito isso. O irmão respeita desde que seja a casa dele, desde que seja a prática dele. Se não for a prática dele, se não for a casa dele, então tanto faz para ele, né? Ele vai visitar só para conhecer. Bom, pessoal, eu agradeço para você que assistiu esse vídeo. Eu estou gravando aqui no terreiro, já tem gente chegando, então eu vou ter que ir lá abrir o portão, tá certo? Eu espero que você goste. Deixa aí seu comentário, deixa seu like pra gente, tá certo? Um grande abraço, axé.